E o DC Notícias Web de hoje vai falar sobre adoção. Um processo muito importante para muitas crianças que buscam uma família. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a doutora Luísa Nascimento, que vai conversar conosco, vai nos dar alguns detalhes importantes nesse procedimento. Doutora, seja muito bem-vinda ao DC Notícias Web. Obrigada pelo convite. Doutora, adoção. A adoção é um processo bastante delicado, mas muito importante para muitas crianças que querem uma família e para muitas famílias que querem crianças também. Vamos falar um pouco desse desafio que é o processo de adoção, doutora, começando pela conscientização de se adotar uma criança, primeiramente. A adoção, ele é um processo legal, né, que consiste basicamente numa pessoa ela aceitar como filho, né, de outra pessoa. Então, é você aceitar, acolher essa criança e adolescente como se fosse sua. Então, ela é considerada uma medida excepcional, né, que ocorre quando ou a própria família, de forma voluntária, né, abre mão, vamos assim dizer, daquela criança ou adolescente, ou quando é feita a destituição do poder familiar, ou seja, quando é retirado aquele poder jurídico que os pais biológicos têm sobre a criança. Aí ela é colocada para a adoção. Doutora, hoje no Brasil nós temos uma lista enorme de crianças que aguardam por essas famílias. Dados apresentados, 5.000 crianças esperam na fila de adoção. Por que tanta criança ainda espera e tanta gente demora para conseguir a guarda dessas crianças, acolher essas crianças e levá-las para casa? Ainda tem uma certa crença, vamos assim dizer, uma certa regra que os adotantes, eles esperam por uma criança considerada perfeita. Então, muitas vezes, nos grandes casos das crianças que estão à espera de serem adotadas, a maioria dos adotantes, eles adotam crianças de até 5 anos, essa é a faixa média preferencial. Então, quanto mais velha for a criança, mais difícil dela ser adotada, né? Então, por isso que a maioria dessa lista de espera, que das crianças vão ficando cada vez mais velhas e cada vez mais difícil de serem adotadas. Pois é, a senhora falou um fato bastante relevante e importante aqui em relação à idade. As pessoas estão preferindo geralmente crianças menores para serem adotadas, crianças que não têm irmãos, crianças saudáveis. Isso barra muito esse processo ainda. Até tem uma tabela publicada pelo CNJ em 2020, se não me engano, que a maioria dos adotantes, cerca de 69%, tem preferências de adotar apenas uma criança. Então, é um índice muito grande, sendo que a maioria das crianças possuem irmãos, né? E grande parte só quer, como eu disse antes, né, só quer apenas uma criança e que é aquela idade máxima, né, vamos assim dizer, de 5 anos. Então, por isso que acaba prejudicando as demais. Doutora, hoje quem pode adotar uma criança? Realmente, qualquer pessoa maior de 18 anos, independente do estado civil, ela pode adotar uma criança, independente de renda ou qualquer coisa. Quais são os passos que essa pessoa, essa família precisa percorrer até a chegada dessa criança, dessa adoção? O pretendente, primeiramente, ele deve se dirigir à vara da infância e da juventude para realizar esse cadastro, né, no Cadastro Nacional da Adoção. Depois de realizado esse cadastro, é feito cursos, uma avaliação psicológica para demonstrar se essa pessoa ela está apta ou não, né, para adotar uma criança. Depois de todos esses procedimentos, depois de passar por todas essas etapas para essa via de adoção, doutora, a criança se torna filho legítimo e com os mesmos direitos? Atualmente no Brasil não há essa distinção entre criança biológica, né, filho biológico, vamos assim dizer, e filho adotado. Os dois possuem os mesmos direitos e deveres. Então, quando é concluído o processo de adoção, é retirado o nome dos pais biológicos da criança e é feito um novo registro na certidão de nascimento, incluindo aí o nome dos pais adotantes. Doutora, um fator importante para quem vai adotar essas crianças hoje
quanto a essa burocracia, que as famílias enfrentam essa burocracia. Ainda muita morosidade quanto ao judiciário para que essa criança seja adotada? Realmente sim. Até segundo um índice publicado pelo próprio CNJ, o tempo médio de espera para adotar uma criança passa de 3 anos. Então é um tempo muito demorado, vamos assim dizer, né? Um tempo considerado grande, porque como eu disse antes, os pais, eles querem crianças cada vez mais novas para serem adotadas. Então, com esse tempo de espera, as crianças vão ficando mais velhas e vão ficando cada vez mais difícil, né, de serem adotadas. Um fator bastante importante e preocupante foi em relação a esse período da pandemia. Como que aconteceu todo esse processo de adoção nesse período onde houve muito travamento da justiça, onde os procedimentos, muitos ficaram parados? Então, por incrível que pareça, houve um crescente número de 2015 para cá. Até de 2019, perdão, houve um aumento considerável do número de adoções. Mas por conta da pandemia, né, houve essa dificuldade, principalmente por conta do fechamento dos fóruns, então não era possível os pretendentes realizarem o cadastro, né? Também houve essa dificuldade com as casas de acolhimento para manter essas crianças por conta da pandemia, né? Então, eu acredito que agora que a pandemia está mais controlada, a situação tenha se normalizado, né? E os processos foram retomados. Doutora, para a senhora que acompanha todo esse processo de adoção aqui em Foz do Iguaçu, que conhece, de repente, muitas crianças, qual é o segredo para essas famílias que querem adotar uma criança, que querem formar uma família e tornar essa realidade de amor e laços mais com essas crianças que esperam? E a idade, ela não deve influenciar. Acho que o amor deve prevalecer sobre aquela criança, independente da idade que ela seja. Acho que quando você escolhe uma criança ou um adolescente para ser o seu filho, que deve contar, deve se levar mais em conta a afeição, né, aquele amor que você vai ter por ela, do que a idade que ela vai ter, o sexo que ela vai ter, a cor, se ela tem alguma doença, porque infelizmente ainda tem muito preconceito, principalmente aqui no sul do Brasil, que a maioria dos pretendentes, eles desejam adotar crianças brancas, crianças loiras, os olhos claros, crianças que não tenham nenhum problema de saúde ou algum problema intelectual, crianças que não tenham irmãos, então acaba se tornando algo muito restrito, né? Porque como eu disse no início, eles esperam pela criança perfeita, que pode infelizmente não acontecer, né? Porque e chega a ser injusto também com a criança que está ali esperando há tanto tempo para ser adotada, passar por esse critério de avaliação injusto, já que ela não preenche os requisitos, entende? Algo que é totalmente errôneo, né? Esperamos que essa realidade comece a se transformar e muitas pessoas adotem crianças, que muitas crianças querem ter um lar, querem ter amor, querem ter carinho e uma família para dividir esses bons momentos. Doutora Luísa Nascimento, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação no DC Notícias Web conosco e as suas preciosas informações. Muito obrigada. Agradeço.